Olá pessoal, desde já peço que você curta, comente, compartilhe, deixe seu like, deixe sua opinião, deixe sua sugestão, deixe seu comentário, ative o sininho para novas notificações dos nossos novos vídeos. Se estiver me assistindo pelo Facebook, deixe sua estrelinha, se estiver me assistindo pelo Kawaii, deixe seu mimo. E é isso aí, vamos que vamos, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Yahushua. E é isso aí, que Ele venha renovar os nossos entendimentos, né? Como Paulo fala sobre renovação de entendimento, e que a palavra venha fazer aquele efeito, né? Exortar, consolar e edificar, né? Fazer a mudança de estado, né? Então hoje eu vou estar citando aqui uma passagem do livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 13, como diz o seguinte, ó. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. É uma situação bem cabulosa, né? Quando a gente se depara com as situações, né, que a gente vai vendo no nosso cotidiano, né? Daquilo que Jesus falou, né? Não julgues para não ser julgado. Mas também tem aquela outra passagem que diz: julgueis com justo juízo. Ou seja, quer dizer que tem uma maneira certa de julgar sem ser leviana, de uma maneira justa, né? Uma maneira justa de fazer o julgamento. Mas do jeitinho que você julgar também, Deus ele também vai te julgar daquele mesmo jeito. Porque Deus ele também é justiça, como está lá em Jeremias, né? E ele será chamado Adonai Tzidkenu, ou seja, meu Senhor é a nossa justiça. Como está também, né? Que a justiça é uma das bases do trono de Deus. Como o próprio Deus fala para Moisés, né? Sadik, Sadik Tiradat Erdof. Justiça, justiça perseguireis. E a Bíblia vive falando sobre justiça, vive falando sobre justo, que é aquele que pratica a justiça, né? E o que é o justo? O que é o tzadik? O tzadik é aquele que anda reto, porque justiça significa retidão, ou seja, algo reto, um caminho reto. Mas aqui nesse capítulo de Tiago, vem falando sobre acepção de pessoas também, né? Isso acontece muito nas abadias, né, em templos religiosos, em várias outras situações do nosso cotidiano também. E como aqui vem falando, né, a questão de pessoas que julgam sem misericórdia e Deus também vai julgar elas sem misericórdia. É aquela questão, né? E tem gente que quer condenar os outros, mas esquece também que erra, né? Como está aqui no próprio capítulo e em outros versículos. Como o próprio Tiago dá o exemplo, né? Se alguém não tropeça em um detalhe da lei, mas tropeça em outro, ele se torna transgressor. E a mesma coisa na lei do homem. Se você não mata, mas se você rouba, você também feriu a lei, você também se tornou um criminoso, porque você descumpriu a lei. Mesmo não matando, você não matou, você não fez algo de errado, mas você fez outro. E tem gente que quer condenar o pecado dos outros, mas esquece também que é um pecador. É aquele negócio, né? Muitas das vezes Deus já perdoou aquela pessoa, até porque a Bíblia diz que aquele confessa e deixa alcançar a misericórdia. A Bíblia diz que Deus ele lançou no lago do esquecimento. A Bíblia diz que ele é rico em misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A Bíblia diz que a misericórdia dele se renova a cada dia. Se não fosse a misericórdia dele, nem eu e nem você estaríamos vivos. E isso é todo dia. E principalmente foi naquele dia em que Adão e Eva comeram daquele fruto, que ali ele demonstrou uma grande misericórdia e não permitiu que Adão e Eva morressem instantaneamente, criando a roda do tempo para retardar a morte. Então, o que acontece, queridos? Tem gente que ele quer apontar os outros, mas é aquela história. Se Deus já te perdoou,
Quem é o diabo, ou o filho do diabo, ou a filha do diabo, ou o servo do diabo, ou a serva do diabo, para te acusar? Sendo que a Bíblia diz, né, que o sangue de Yahushua, ele te purifica de todo pecado. A Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Quem é o diabo para te condenar se Yahushua já te perdoou? A Bíblia diz também lá em 1 João, né? Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, sabeis que vocês têm um advogado que intercede por vós, que é o próprio Yahushua. Se Jesus já te perdoou, se ele é o teu advogado, quem é o diabo que vai querer te acusar? Mas o grande detalhe é, muitas das vezes Deus ele te perdoou, mas o ser humano não. Sendo que o perdão que você precisa, muitas das vezes, não é o do ser humano, mas é o de Deus. Sendo que muitas das vezes as pessoas pecam contra Deus e o ser humano quer se achar no direito de que você precisa do perdão do ser humano e não do perdão divino. Sendo que é justamente o contrário. Se você pecou contra Deus, o perdão que você precisa é de Deus. E não do homem nem da mulher. Então, o que a gente vê constantemente, né? É aqueles que se dizem servos do Altíssimo, né? Que vão para as abadias, onde o próprio Altíssimo falou em Atos 7,48. O Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem, né? Mas enfim. A terra é o estrado dos meus pés, e como o profeta Yeshayahu, né? O profeta Isaías falou, que o seu nome seria Emanuel, Deus conosco, né? Deus dentro do homem. Sendo que a Bíblia fala que o verdadeiro templo não é o templo feito pela mão do homem, mas o nosso próprio corpo, né? O que acontece? O detalhe é que muitas vezes Deus perdoou, mas o ser humano, muitas das vezes os religiosos, querem te condenar. E ele querendo te condenar, ele quer assumir um papel que não é dele. Em muitas situações. Ele quer se posicionar como se ele fosse o próprio Deus, e ele não é. Ele quer, muitas das vezes, botar a religiosidade dele para poder te julgar, e muitas das vezes também te condenar. Mas o que acontece? E muitas das vezes ele acha que está agindo da maneira certa, mas ele está agindo da maneira como Satanás agiria. Porque o próprio nome Satanás, Satã, significa o acusador. E muitas das vezes Deus ele já não está mais condenando, nem a sua consciência, que de repente te condenou, né, durante algum tempo, se tornou o seu algoz. Depois que a graça te alcançou, depois que o perdão te alcançou, depois que a misericórdia te alcançou, você se sentiu mais leve. Mas aí veio um para poder te apontar e ainda falando que está sendo usado por Deus. Só que o Deus que está sendo usado não é o Yahu. É o Deus da acusação. Então, queridos, é isso aí. Fique com essa palavra. E interessante também misericórdia, né? Do latim miseratus, né? Algo miserável, algo pútrido, algo que não presta, vamos dizer assim, cardia, né? Coração. Alguns interpretam isso como pegar a miséria e colocar no coração. E também tem aquela visão, né, de misericórdia, uma corda miserável. Em hebraico é Hesed, né? Mas a misericórdia é muito semelhante à compaixão, é como se Deus se colocasse no seu lugar. E é aquela história como está aqui, né? A misericórdia, ela triunfa perante o juízo, porque Deus, ele é rico em misericórdia. Ou seja, na hora que o juízo vem, a misericórdia entra na frente e o juízo pode até acontecer. Mas a misericórdia, ela vai amenizar o juízo ou vai interceptar ele. E é isso aí, pessoal. Fica